Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma honra, né, vir aqui no Cefec hoje e conversar sobre a doutrina espírita, né? Meu nome é Aldo, eu sou do Centro Espírita Obreiros do Bem de Pirassununga. Morei aqui em Jaú 15 anos. Aí em 80 eu fui servir a Força Aérea e fiquei, né? Fiquei por Pirassununga mesmo. Meus filhos entraram na aeronáutica, né? Fiquei por lá, né? Não voltei mais para Jaú. Virei um pirassununguense. E foi uma honra atender o convite, né? Eu venho dos outros centros aqui de Jaú, mas aqui é a primeira vez, né? Então eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, né? Trazer um pouco da doutrina espírita, né? Os conhecimentos, né, que a gente adquire nessa reencarnação, para nos ajudar quando a gente chegar do outro lado. A gente está aqui estudando a doutrina, nos preparando para nos tornar espíritos mais conscientes, mais confiantes e principalmente mais amorosos. E é um pouco que a gente vai falar hoje, né? O assunto é extenso, não dá para a gente desenvolver em uma hora, ou às vezes em uma reencarnação, né? Então, mas eu dei uma enxugadinha, né, para a gente conseguir falar em uma hora, né? É o tema do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda que o que dê a vossa mão direita, né? Jesus. Ou seja, a gente tem que fazer o bem na surdina, né? Ocultamente, sem propagar, né? Porque fora isso é propaganda, né? Se você fizer o bem, né? Ó, tá vendo? Eu estou ajudando, né? Estou favorecendo, eu estou amparando, olha que bom que eu sou. Está vendo, Deus? Precisa. A gente tem que responder para a nossa consciência, não para Deus. Deus sabe que a gente, né? Nós somos seres bondosos. Lá no fundo, todos nós somos bons. Todos nós somos bons. É que a gente se perde às vezes nas emoções, né? A vida às vezes nos leva por caminhos, né, complicados, e a gente acaba se perdendo de nós mesmos, né? O nosso ego acaba prevalecendo, né? E a gente acaba se perdendo. Ficamos inseguros, né? E às vezes a gente acaba, né, nos tornando pessoas, às vezes, egoístas, né? Não olhando o outro, vivendo no castelo do eu, né? Só eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, aí em quinto lugar é eu de novo. Então esperamos uma oportunidade para fazer o bem, né? Ah, quando eu tiver a oportunidade, eu vou ajudar as pessoas. Quem falou? Você precisa de recurso de alguma coisa. Às vezes um sorriso, um bom dia, né? É fazer o bem, é olhar o outro, perceber o outro, né? É um ser tão necessitado quanto eu. E a gente tem que estender mais esse olhar, espiritualmente falando. Uma vez eu estava passando, fazer o bem, não olhar quem, mas a gente tem que trabalhar dentro dos exemplos que a gente tem, né? Eu estava passando em Pirassununga ali na rua, um senhor encostado na parede, pedindo. Aí eu passei e falou: o senhor tem uns trocados? Eu tinha, né? Tem dia que a gente não tem. Aí abri a carteira, né? A hora que eu estava dando o dinheiro que ele pediu,
Passou uma pessoa nas minhas costas e falou: fica tratando de vagabundo. Eu nem olhei, porque eu não queria, de repente é conhecido, eu não queria me decepcionar. Percebeu como que nós somos? Quem falou que ele era vagabundo? Né? Ele julgou e me acusou. Eu fui acusado. E quem falou? O esforço que essa pessoa fez para chegar ali na rua pedir. Não é? Então, quando a gente tem oportunidade, dê, faça. Não espere a oportunidade melhor. Faça naquela hora. Socorra. Imediatamente. Você pode socorrer já. Bezerra de Menezes disse: aquele que pensa muito em socorrer, normalmente socorre tarde. Não é? Ajude. Não espere a oportunidade. Se lance ao bem. É isso o mínimo que Jesus espera de nós. Porque é muito fácil bater no peito: ah, eu sou cristão, eu sou, né, Deus. Mas e na vivência? E no dia a dia? A hora que a situação exige de você, como é que é seu comportamento? Você sai do seu castelinho do eu? Você gosta de se expor? Porque a gente se expõe. Fazer o bem é se expor, né? Independente do julgamento. O que a pessoa acha de mim, se eu estou certo, se eu estou errado, não é problema meu. Diante da minha consciência, eu estou fazendo certo? Eu estou fazendo certo. Sem esperar que os outros pensem, eu estou fazendo bem. Porque se você faz o bem esperando, eu vou fazer, né? Porque tem de... senão vai para o inferno, né? Que a gente ouve. Ou seja, você está fazendo bem, porque senão você vai ser punido. Isso aí não é bem, né? Você está sendo constrangido, né, a fazer o bem. É fazer o bem pelo bem, como dizia a nossa avó, sem olhar quem. Como eu falei, sem esperar oportunidades. Tinha um rapaz que ele ia no centro espírita, quando tinha trabalho lá com os mentores, né? Ele chegava lá: ô mentor, faz eu ganhar na Mega Sena, dá os números. Dá os números bons aí, né? Os números fortes para eu ganhar. Se eu ganhar na Mega Sena, eu ajudo o asilo, o orfanato, o hospital, né? As crianças abandonadas, eu ajudo todo mundo, né? E toda vez que ia ter, né, trabalho com os mentores, ele batia na mesma tecla: ô mentor, me dá os números da Mega Sena, né? Aí um belo dia, final de mês, ele sem um tostão no bolso, né, andando pela rua, do nada vem R$10 ao vento, né? Aí bate no peito, nossa, R$10 já ajuda, né? Aí pôs os R$10 no bolso e continuou. Quando ele virou a esquina, tinha uma senhora no ponto de ônibus com uma criança. Falou para ele: meu senhor, eu estou precisando pegar o ônibus para ir para o hospital, que a criança, minha criança não está legal. Eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus. O senhor não tem uns trocados aí? Né, para me ajudar? Aí ele pensou, falou: nossa, lá se vai meu R$10, né? Aí ele pensou, falou: olha, minha senhora, vamos fazer o seguinte: o hospital não é longe, eu carrego essa criança 200 metros, a senhora carrega mais 200, né, mais 100, e a gente chega. A mulher, coitada, não tinha pra onde correr, aceitou. E assim foi, ele carregava 200 metros, a mulher carregava 100, chegou lá no hospital, ele ajudou a encaminhar a criança, foi lá para dentro, foi atendido e ele foi embora. Aí no dia dos trabalhos do mentor, né, aí ele foi na mesma tecla: mentor, faz eu ganhar na Mega Sena, né, vai ajudar todo mundo. O mentor virou para ele e falou: filho, outro dia nós te demos R$10, você não soube administrar R$10, você acha que tem condição de administrar milhões? Entendeu?
Então, a espiritualidade nos conhece, então não fica pedindo coisa que você não consegue. Né? Ele sabe como é que nós somos, melhor que nós mesmos. Né? Eles nos acompanham, faz várias encarnações que eles vêm. Né? Então a gente, cuidado que a gente pede para ajudar os outros, faça, não espere recurso. Né? Faça na hora ali. Né? Quando eu tiver condições, eu vou lá no centro ajudar a distribuir cesta básica. Não, a condição é essa. É agora. É o hoje. Jesus conta com a gente. A gente só conta com Jesus, mas Jesus também conta com a gente. O nosso esforço, a nossa dedicação, né? E fazer sempre o bem. Né? Está sempre ligado com a espiritualidade. Né? Que a intuição vem, né? Na hora. Né? Outro dia eu estava fechando nosso centro. E eu estava, o horário estourado, eu tinha um compromisso. Aí quando eu fechei o portão do centro, eu ouvi uma voz atrás. Ô moço, o que é isso aqui? Eu olhei para trás, era um senhorzinho. Eu falei, aqui é um centro espírita. Moço, estou precisando de um passe. Você vê como o mentor pega a gente, né? Eu estava apressado, precisando ir para o compromisso. Aí eu podia muito bem, era segunda-feira isso. E o nosso passe é só na quinta e na sexta. Eu podia muito bem, volta aí. Volta aí quinta-feira, vem quinta-feira, o senhor toma o passe. Não é? Seria cômodo para mim dispensar ele. Mas eu abri o portão, levei ele lá, deu passe nele. Aí, o senhor está bem agora? Agora sim. Entendeu como que é as coisas? Né? A gente quer fazer o bem só na hora que dá e não na hora que precisa. O Senhor está precisando de passe naquela hora. Era na hora. Aí eu lembrei de Bezerra de Menezes. Aquele que socorre tarde, normalmente, pensa muito para socorrer, socorre tarde. Então a gente tem que estar antenado com as coisas. Né? Ajude agora já. Aquele que bate, aquele que pede, aquele que procura, né? Tem que ser atendido. Está no Evangelho. Então, muita percepção, muita atenção na nossa trajetória. Né? E quando a gente entra aqui pelo berço, nós vamos sair daqui pelo túmulo. Né? Isso aqui é um uniforme de batalha, de trabalho. Né? Temporário. Um dia nós vamos devolver ele lá no Xerifato Central, na Vinda Saudade, né? Lá no final da Frederico Oslanã. Né? A gente vai devolver ele. Fim de missão. Entramos com a mão abanando e vamos sair com a mão abanando. O que conta nessa trajetória, né, é o bem que nós fizemos para os outros e para nós mesmos. E a intenção do Espiritismo é que a gente volte para o plano espiritual um dia melhores, mais conscientes, mais fraternos, mais amorosos, mais caridosos. Essa é a proposta. Né? Essa é a proposta do Evangelho. Que a gente não perca esse lapso, porque isso aqui é um lapso do tempo. A reencarnação é um piscar de olhos diante da eternidade. Parece que é longo, né? Porque a gente está vivendo, estamos experimentando, né, as nossas experiências materiais. Mas é um lapso no tempo. Então, esse lado nós temos que aproveitar essa oportunidade. Como diz André Luiz, não ser mais um túmulo, né, ermo no fundo do cemitério. Não ser um cabide de carne que
pensa, mas não sente. Não está nem aí para os outros. Né? Só vive o eu, o egocentrismo. Esse aqui, nós estávamos acho que foi durante a pandemia, nós estávamos precisando de 30 cobertores, porque o pessoal que vem do Nordeste para São Paulo aqui, eles não acham que aqui é tão frio, eles acham que frio é só do Paraná para baixo, né? Eles não acham que São Paulo é frio. Aí eles vêm só com a roupa do corpo, vem lá do Nordeste. Aí chegou, na época, chegou um monte de família do Nordeste lá no bairro de Pirassununga. E tudo sem cobertor, sem desprovido. Aí fizeram uma campanha lá para a gente arrecadar, né? Cobertores. Aí uma instituição a gente é inocente, né? Uma instituição, era a época da eleição. E uma instituição mandou 30 cobertores. Aí você pegava os cobertores que eles mandaram para nós, sabe aquele cobertor que a transportadora põe para não... Você levantava assim, dava para fazer o furo. Eu falei, nossa, como que nós vamos entregar? Não é? Aí estava eu e minha esposa lá. Então. Aí eu falei, nossa, gente, coisa que eu não quero para mim, eu não posso dar para os outros. Não é? Olha a saia justa. Tudo bem. Aí falei, eu dou 2 cobertores por família para rebater. Só que tem um porém. A gente tinha que esperar uma pessoa dessa instituição ir junto com a gente para distribuir os cobertores. E eu, inocente, eu esperando. Né? Aí passou uma hora, a gente ia começar a distribuir 2 horas da tarde. Era quase 4 horas e a pessoa da instituição não aparecia. Aí eu liguei, né? Eu falei, mas senhora, nós temos que distribuir esses cobertores. Né? Ele falou, eu não posso ir, então você vai fazer o seguinte: quando você entregar os cobertores, você tira uma foto da família que você está entregando o cobertor. Aí que eu peguei, sabe? A gente é inocente, né? Aí que eu peguei, eu saquei, eu falei, poxa, é propaganda política. Né? Eu percebia, eu falei, é propaganda política. Aí o que eu fiz? Eu pegamos o cobertor, chamei a pessoa aqui. Eu falei, você não leva mal? Você pode devolver os 30 cobertores? Se eu não quero, não quero. Aí levou embora. Aí eu liguei para uma amiga, né, que trabalha na área da assistência social. Eu falei, fulana, aconteceu isso. Agora eu estou precisando ajudar essas pessoas, né? O frio estava forte, sabe? No dia seguinte, ela foi lá com os cobertores. Cobertor de soft, sabe esses cobertores? Com etiqueta. E de casal, porque quando a gente vai comprar, se alguém pedir cobertor para nós, não compra de solteiro, não. O casal acho que é R$10 mais caro, mas é melhor, né? Porque você dá um cobertor de casal. Ela me levou lá todos os cobertores com etiqueta de soft. Falei, agora sim. Agora conseguimos ajudar melhor do que a gente imaginava. Então tá vendo? Quando a gente fica na frente ali fazendo, a gente tem que observar as coisas. Né? Às vezes a gente está sendo usado, né, para fazer o bem. E na verdade não é o bem. Né? A pessoa quiser fazer uma propaganda política em cima do necessitado. E como eu devolvi porque eu sabia por onde correr. Se eu não tivesse, tudo bem, eu tiro, né? Se eu não tivesse por onde correr, eu até entregava, né? Não vou deixar a pessoa passar frio. Mas como eu tinha, né, o plano B, né? Eu tinha o plano B, eu não tinha só o plano A, eu tinha o plano B. Então eu descartei o plano A e consegui através do plano B. Né?
Então a gente tem que ter um certo jogo de cintura também, né? Para a gente não ser, né, instrumento das pessoas mal intencionadas. Não é verdade? Jesus ensinou que a caridade genuína é aquela que ocorre em segredo, sendo recompensada por Deus e não pelos homens. Se você quer ser recompensado, reconhecido pelos homens, você já conseguiu. Para que você quer o reconhecimento de Deus? Está lá. Né? Se era propaganda que você queria, você conseguiu. Os homens você está. Beleza, mas conseguiu o seu intento. Esse princípio nos convida a refletir sobre nossas intenções de ajudar os próximos. Estamos fazendo bem por amor e compaixão, ou para alimentar nosso orgulho e vaidade? A gente tem que analisar por que eu faço o bem. De coração? Né? Com intenção? Ou só para mostrar para o outro que eu sou bonzinho? Que eu sou caridoso? Né? Que eu sou uma boa pessoa? Você não precisa mostrar nada para ninguém. Como eu falei, a nossa consciência. A gente está ok com a nossa consciência, está tranquilo, não precisa mostrar para os outros quem eu sou, né, o que eu faço, não é verdade? Jesus é o maior exemplo de caridade e humildade, pois sua vida e ensinamentos foram fundamentados nesses valores essenciais. Ele demonstrou que a verdadeira grandeza está no serviço ao próximo, ensinando: quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos aqueles que servem a todos. Né? Então a gente sempre fica para segundo plano. Né? A gente fica sempre, senta sempre lá atrás, sempre dando um apoio, né? O recurso para as pessoas, né, fazer o trabalho. Porque senão é ego, né? Não, eu sou imprescindível. Só eu faço bem aqui nesse centro, os outros não. Né? Só eu sou caridoso, só eu sou misericordioso. Não. Né? A gente tem que dar o respaldo para as pessoas, né, desenvolverem o seu amor, a sua caridade, a sua fraternidade, a sua misericórdia. Né? E tem uma frase, agora eu acho que eu não sei o autor dela, que ela diz o seguinte: aquele que estiver pronto para fazer o bem e a caridade tem que estar pronto para enfrentar a ingratidão. Então, foi ingrato comigo, não tem problema, continue. O importante sou eu, não é o outro. Se o outro é ingrato, né, não é problema meu. Eu tenho que fazer o bem, sou eu. Agora, como o outro me tratou, né, não é problema meu. Eu faço o bem, independente da ingratidão. Né? Pensou se Jesus fosse ligar para a ingratidão? Não teria vindo. Não, eu ainda, aquele povo lá ingrato. Né? Não vou. Então a gente tem que ficar esperando o reconhecimento, esperando gratidão. Se coloque no trabalho. Faça o bem. Não espere reconhecimento. Espere medalha, né? Méritos. Faça o bem. A humildade de Jesus se manifestou desde o seu nascimento em uma manjedoura, até o momento em que lavou os pés de seus discípulos, mostrando que a liderança verdadeira vem pelo serviço. É do trabalho. A gente, quando vem para o centro espírita, a gente vem trabalhar, não é ser servido, a gente vem aqui para servir. É? A gente vem aqui para servir as pessoas. Não ficar esperando. Né? Se coloque à disposição.
Não é só vir incorporar, desincorporar e ir embora para casa. Não está nem aí para o centro. Né? Só quer incorporar, desincorporar. Não é assim. Né? Nós temos aqui que trabalhar. É tirar o lixo, passar um pano. Né? Todos têm que ter esse serviço. Não é deixar sempre para o outro. Os outros cuidam, não. É nós que temos que fazer isso. Ele também ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos e colocar os interesses dos outros acima dos nossos. Né? Se envolver com o outro. Né? Falei, não, eu não. Vai dar problema isso aí. Não, que é isso. É caridade, é misericórdia. Né? Primeiro eu, como eu falei, depois, né? Não. Colocar os nossos interesses em segundo plano. A pessoa está pedindo socorro. Está incorporando na rua. Né? Liga para nós, tá difícil, eu tô... não, eu tenho um casamento, não vou poder. Eu tenho aniversário, não, vamos lá, vamos abrir o centro, vamos cuidar de você. Casamento a gente sempre vai ter aniversário, agora o outro, eu tenho que perceber o outro. Tem que ter essa percepção mais afinada com as coisas. Né? Hoje é com ele, amanhã pode ser comigo. Se vira, espera até o dia do passe, né? É falta de caridade. Né? Se a pessoa está pedindo, a gente tem a obrigação de ajudar. Como eu falei, aquele que pede, aquele que busca, né? E aquele que bate tem que ser atendido. Isso é o que eu estou falando, Jesus. Epa. A caridade, segundo Jesus, não deve ser praticada por vaidade ou reconhecimento, mas sim por amor genuíno e compaixão. Ele nos convida a ajudar sem esperar nada em troca, porque senão é comércio. Você está comercializando com Deus. Senão fica toma lá da cara. Deus, eu quero que o Senhor me ajude e me arrume um emprego para mim. Eu vou doar uma cesta básica. Né? Mas o Senhor me arruma um emprego. Né? Arruma. Não. Você está trocando. Ajude, mas não espere nada em troca. Né? Pois a verdadeira recompensa vem de Deus. E ajudar sem fazer refém. Eu ajudei, você não me deve nada. Né? Eu te ajudei, mas eu não te tornei um refém. Você não está preso a mim mais. Né? Ele me ajudou, ele fez. Não. Eu ajudei sem desapego. Sem intenção de fazer refém. Você lembra quando eu te ajudei? Nossa, depois que eu fiz isso, você faz isso ainda para mim? Ou seja, eu fui refém. É manipulação. Eu estou manipulando. De tudo que eu fiz, de tudo que eu dei para você, você está me decepcionando? E quando eu morrer, não precisa nem ir lá chorar no enterro. Lá no velório, não precisa nem... Entendeu? A gente manipula as pessoas. Torna as pessoas reféns. Isso é manipulação. Podemos fazer isso. Eu ajudei, você não me deve nada. Né? Alguém faz alguma pergunta? Está tudo certo? Eu estou tocando aí. Está tudo certo?
Né? Epa, obsessor do notebook. Como aplicar esses ensinamentos na vida? Agora vem a questão. Praticar a caridade discretamente. Ajude quem precisa sem esperar reconhecimento. Como eu acabei de falar. Pode ser uma doação anônima, um gesto de bondade, ou simplesmente ouvir alguém que precisa desabafar. Um sorriso, como eu falei, né? Já muda a vida das pessoas. Às vezes ela está precisando de um sorriso. Olha que coisa simples. Um aceno, e aí? Você está bom? Como é que você tem passado? Se interesse pelas pessoas. É importante. Venha no centro espírita. Participe aqui das atividades. Porque hoje tem uma corrente dentro do espiritismo, o pessoal fica tudo em casa, né? Tudo online. É palestra online, aula online. Né? Não é a proposta. A proposta é aqui presencialmente. Porque a gente vindo aqui, a gente tem, né, o calor humano, né, a interação. E o mais importante, nós estamos dentro de uma cúpula espiritual. Aqui a gente entra, é renovado as nossas energias. Lá das nossas lutas do dia a dia, que é difícil, não é fácil. Essa escola aqui, esse planeta, é uma das escolas mais difíceis que tem. Agora a gente se matriculou aqui, né? Você fez avisaram, falaram, olha, não, foi avisado. Não vá, ali é complicado, cara. Não vai naquela escola ali, que ali é puxado. O pessoal fala, é a Harvard, né? Ali é a Harvard dos espíritos, né? Um dia mais para frente, lá nas outras, né, reencarnações, eles vão perguntar para nós: onde você passou as suas... eu passei um tempo na Terra. Na Terra? No planeta? Nossa! Tá vendo? Melhora o nosso currículo. Melhora o nosso currículo espiritual. Porque aqui não é fácil, é difícil, não é? A gente está vivenciando isso. Mas se não tiver esforço, não tem mérito. Não é? Nós estamos sendo exigidos lá no limite da nossa alma. Mas se a gente não tivesse essa capacidade, Jesus tinha nos deixado vir. E por que você acha que você não é capaz? Por que a gente se desvaloriza tanto diante de Deus? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou incapaz. Dó. Né? A gente faz o coitadinho, não, gente. O potencial nosso é imenso. De renovação, de transformação, de melhoria. Está dentro de nós. Nós somos espíritos altamente capacitados. De se transformar, de se renovar, de voltar para o plano espiritual melhores. Bem melhores. Mas para isso é preciso muito esforço e muita dedicação. Né? Às vezes a gente leva as bordoadas da vida, cai, né? Levanta com o olho inchado, né? Sem dente, mas levante. Escore na parede, mas levante. A bordoada foi forte, mas levante. Você é capaz. E tudo passa, tudo se renova. Hoje está difícil, mas vai passar. Não é? Tudo passa. Então a gente tem que dar um sorriso, uma cena, se interessar pelas pessoas. Cultivar a humildade. Reconheça as suas limitações e esteja aberto a aprender com os outros.
como diz o ditado hindu, né? Aquele que ensina a si mesmo, né? Não quer aprender com os outros, ele tem um tolo como mestre, né? Porque tem pessoas que é fechada, ela não, eu sei, não precisa da sua opinião, eu sei, você não precisa me ensinar, eu sei, entendeu? Humildade, ele não sabe nada, não sabemos nada, está aberto, né? Para o conhecimento. E como dizia minha avó, conhecimento não ocupa espaço, né? Tem que estar sempre estudando, sempre lendo. Não se sinta superior a ninguém, pois todos têm algo a ensinar, né? A pessoa pergunta às vezes, o que é uma pessoa humilde? O que é humildade? Eu falo, o que é a pessoa humilde? A pessoa humilde é aquela que não se sente superior a ninguém e aquela que não se sente inferior a ninguém. Essa pessoa é humilde. Isso é humildade, né? A gente sempre fala, para Deus, o que é mais importante? Um bicho de goiaba, eu ou um anjo? Os três são importantes. Se Deus criou, se está inserido na criação, é importante. A matriz é a mesma, né? O bichinho de goiaba é importante, ele foi criado, ele está lá, né? Ele tem proteína. Tem proteína, né? Eu não quero comer, né? Mas ele Tem proteína. se precisar. O pior que achar um bicho na goiaba é achar meio, né? E a goiaba com o viratinho, ela é mais doce. Então. Eu falando de goiaba, eu lembrei mudando um pouco, tirando um pouco, fazendo uma curva, eu lembrei de Monteiro Lobato, né? Perguntaram para ele se existia vida em outros planetas. Ele falou, vida em outros planetas é o seguinte, é igual você olhar para uma goiabeira e acreditar que tem bicho só numa goiaba, né? Então, a gente, não, só tem vida aqui. Quem falou? Nós que somos espíritas, né? Que já estudamos as obras, né? A gente já tem uma noção maior, né? Da espiritualidade dos mundos. Servir ao próximo, voluntariado, ajudar um amigo ou oferecer seu tempo para alguém são formas de seguir o exemplo de Jesus. É voluntariado, gente. Eu tenho uma amiga que ela é chefe do brechó do GVCC lá em Pirassununga. Vocês conhecem? Eu não sei se aqui tem GVCC. É Grupo de Valorização ao Tratamento de Câncer. Toda a renda do brechó lá é para o pessoal carente que precisa fazer o tratamento de câncer, né? E é ligado aqui com o Moral Carvalho. Então eles têm um trabalho muito grande lá em Pirassununga, né? De ajuda ao pessoal possuidores de câncer, né? E eles têm um brechó lá gigante que trabalha em prol desse povo aí, né? Dos carentes que precisam. Eles dão cesta básica, dão um apoio bem grande para a família que tem pessoa com. Mamãe. Aí ela chegou, está falando de que chegou uma pessoa lá, é voluntariado. Ela faz uma entrevista. Mamãe. Aí ele chegou lá, no final da entrevista, a pessoa falou, e aí, quanto que eu vou ganhar? Eu, não, aqui é voluntário, não, como que é? A nossa renda aqui. Né? Então, tem pessoas que assim, visam, né? O ganho, né? Perdoar e agir com compaixão. Busque perdoar quem magoou, né? A pessoa magoou a gente, você foi fazer o bem, né? E a gente faz o bem. A gente tem lá
no Obreiros do Bem, a gente tem uma dispensa, a gente distribui 25 cestas básicas por mês, né? E também tem uma dispensa ali, e quando a pessoa bate no portão, a gente dá alguma coisa, né? Tem sempre, graças a Deus, né? Nunca faltou, desde quando nós começamos a fazer esse trabalho, nunca faltou alimento ali, tá sempre provido a nossa dispensa. E bate um monte de pessoas. Quando tem o portão abre, faz até que tarde, e a pessoa às vezes indaga a gente, você sabe se essa pessoa não vai vender? Qual o uso que ela vai fazer? Não é problema nosso. É a mesma coisa a pessoa que pediu dinheiro, eu dei, o dinheiro é dele. Eu dei o dinheiro. A partir daquele momento, o que ele vai fazer não é problema meu. É responsabilidade dele. Se eu dei o dinheiro, ele vai lá, toma uma pinga ou compra um litro de leite para o filho, não é problema meu. É consciência dele. Se eu dei, eu não posso ficar magoado. Lá, eu dei o dinheiro, ele está lá no bar tomando. Não é problema seu. Não se magoe. Não julgue. Você fez o seu trabalho. Você agiu com bondade, caridade. Agora, a partir dali, você não responde mais por ele. Livre-arbítrio. Porque a gente tem essa mania, eu vou te dar, mas vê bem o que você vai fazer com isso. Não fique preocupado. E se ele fizer errado, não se magoe. Se agiu no bem, ele que está, usou de má fé contigo. Mas não é problema meu. E trate todos com respeito e compreensão, independente das suas diferenças. Não vou ajudar aquele ali não, ele é mal encarado, Ele é mal encarado, não vou ajudar não. Não julgue. Não fica vendo, faça o bem. Eu conheço aquele ali, aquele... Não julgue. Ajude. Você tem condição? Tem possibilidade? Ajude. É isso que Jesus espera de nós. Ajude. Socorra. Estenda a mão. Dificuldade em perdoar. O perdão é essencial para a humildade, mas pode ser difícil quando nos sentimos magoados. Como eu falei, não se magoa. Não leva isso para dentro. Depois é difícil trabalhar isso. A mágoa às vezes gera até doença, se persistir. Então, se livre disso. Não fica levando esses lixos para o coração. Porque depois fica difícil. O coração não é nada de lixo. A gente fica levando mágoa, rancor, ressentimento, amargura, para dentro do coração. O coração precisa de luz. Joga para fora isso. Abra o coração. Evitar o orgulho e a vaidade. Faça o bem por amor, não para obter elogios ou se destacar. A verdadeira recompensa vem de dentro. Esse abraço do Bezerra de Menezes, não sei se vocês conhecem a história do Bezerra de Menezes, que no final da reencarnação ele já estava, não tinha mais recurso nenhum. Tanto é que para enterrar ele precisou fazer vaquinha, não sei, prestar um túmulo, não tinha mais recurso. Ele doou tudo que ele tinha para as pessoas. Tem até uma história que ele tira, na última coisa que ele tinha dele, material, era o anel de formatura, que a mãe, com uma criança, não tinha. Ele passou a receita para a mãe, que a criança estava muito doente. A mãe falou: seu Bezerra, mas eu não tenho dinheiro para comprar isso. Aí ele arrancou o anel de formatura, falou: top, vende, compra. Então ele chegou
no final da reencarnação, sem nada. Aí ele saindo do centro espírita, passando, né, saindo do centro, o andarilho pediu o dinheiro para ele. O senhor não pode me ajudar com o recurso aí que eu estou precisando? Aí ele falou, meu filho, pode ser um abraço? Eu não tenho. Aí o mendigo falou, pode ser. Aí abraçou ele. Naquele abraço, o mendigo falou, nossa senhor, que abraço foi esse? Sabe que o senhor me curou? Porque eu estou me sentindo outra pessoa, tá vendo? Coisa simples. Um abraço, um sorriso, né? Um aceno, coisa simples. Não custa nada. Né? A gente não está fazendo grandes coisas. Né? Construir um asilo, etc. É louvável. Né? Um educandário, é louvável isso. Às vezes as coisas estão na simplicidade. Quais são os desafios comuns para aplicar esses ensinamentos? Aplicar o ensinamento de Jesus sobre caridade e humildade pode ser desafiador por diversos motivos. Aqui estão alguns obstáculos comuns, né? Falta de tempo, né? A gente tem a vida tão corrida, né? O materialismo nos envolve tanto, né? Que a gente esquece da nossa alma, que nós somos espíritos. Às vezes nós estamos indo trabalhar, né? De manhãzinha, aí o sol está nascendo, nossa, aquela coisa linda, né? aquela paisagem linda, você não está nem percebendo. Você está de cabeça baixa, preocupado, tem que pagar a televisão de 50 polegadas, tem que pagar o meu celular do último tipo, tem que pagar meu carro, tem que pagar minha casa, tem que... Ou seja, você está tão envolvido em coisas materiais, esqueceu da espiritual, que é a mais importante para nós, é o espírito. Ah, não tenho tempo para fazer o bem, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter, né? E a gente esquece do ser, é só ter. E nós esquecemos, nós estamos aqui de passagem, vai ficar tudo aí. Não estou falando que não precisa ter, né? Não é isso. A gente trabalha, né? A gente se esforça, a gente compra, a gente adquire. Eu estou falando do apego, não se apegue. A gente pode ter, o que a gente não pode é se apegar. É isso que Jesus, né, nos orienta sempre. Tenha, não estou falando que não pode, mas não se apegue. Não viva só para aquilo. Porque a matéria, ela não satisfaz o espírito. Você quer preencher as coisas espirituais com coisas materiais, é incompatível. A gente fica buscando esse preenchimento com coisas materiais. Não consegue, é ilusão. E a gente não percebe. Ah, não tenho tempo, né? É igual eu classifico os médios de dois tipos, né? Essa é a opinião minha. Tem o médium de sofá, né? Sabe muito, estuda bastante, tem um conhecimento elevado, mas fica só no sofá, né? Não vem no centro espírita aqui, né? Doar os seus conhecimentos, aprender também, né? Não sai do sofá. E tem o médium de trincheira, aquele que não sabe muito, né? Se esforça, né? Vem, trabalha, não mede esforço, está sempre lutando, trabalhando, né? Então a gente tem que observar o que nós somos, né? O que não tem tempo, que está sempre lá sentado no sofá, o que está dentro do centro espírita, trabalhando, ajudando, levantando, né? Ou sendo levantado.
Então, a gente não pode falar, não tive tempo. Né? Porque quando a gente chegar lá na espiritualidade, quando, né, chegar o fim da nossa missão aqui, eles vão perguntar, você foi espírita, católico, o que você fez? Eles vão questionar a gente, falar, o que você fez da oportunidade que nós te demos? E eu não tive tempo. Como não teve tempo? Né? Você fugiu de você mesmo. Porque às vezes é fuga. Né? A gente foge de nós mesmos. A gente quer buscar as coisas, né, dentro de uma ilusão para fugir de nós mesmos. Mas a necessidade é desse enfrentamento, de vir aqui no centro espírita e trabalhar isso. Né? Nos mostrar quem realmente nós somos. Jogar para fora todas as mágoas, ressentimento, aquela escuridão que a gente traz de várias vidas. Essa é a oportunidade. Né? Então podemos alegar falta de tempo. Né? Isso aí é escapismo, é desculpa. Interesses pessoais. Colocar as necessidades dos outros acima das nossas de esforço e desprendimento. O óculo da viúva, né? Quem conhece a parábola? Já estudou essa parábola? A pessoa que tem 10 milhões, se ela der 10 mil por centro espírita, 10 mil vai fazer falta para ela? Não, é louvável. Sim, a gente agradece, não é verdade? A gente agradece muito a gente que está aí, né? Na doutrina, 10 mil a gente faz, né? Faz chover, né? A gente sabe da dificuldade. Agora, aquele que não tem nada e doa tudo, né? Olha o desprendimento. A viúva não tinha nada, ela deu tudo. Né? As moedinhas que ela tinha, ela doou. Ficou sem nada. Há uns 30 anos atrás, a gente arrecadava cesta básica no supermercado, né? Que a gente, não sei se aqui em Jaú tem, a gente põe um carrinho lá na frente do supermercado e fica arrecadando. A gente arrecadava no centro que eu trabalhava, era no outro centro, o educandário que tinha em Pirassununga, há 30 anos atrás. E a gente ia lá no mercado. Aí eu lembrei, apareceu uma senhorinha que eu lembrei dessa parábola. Aí a mulher, a senhorinha entrando ali, falou, moço, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, eu estou arrecadando alimento para o educandário lá do André Luiz. Eu falei, que bonito, que beleza. Eu estou com 5 reais, eu ia comprar 5 reais de carne moída, mas eu vou comprar 3 de carne moída, 2 reais, eu vou comprar um pacote de macarrão. Olha, né? Aí eu lembrei dessa parábola, né? Ela, coitada, 5, há 30 anos atrás, 5 reais seria quanto? 30 reais hoje, não sei. Não sei enumerar isso, né? Valorizar isso. Mas de 5 ela ia tirar só 3 para comprar a carne que ela precisava fazer o almoço e 2 reais ela doar. Né? Isso é desprendimento. Falou, eu só estou com 5 reais, não vou, né? Não quero nem saber das crianças. Né? Não é assim que a gente pensa. Né? Então a gente tem que se doar. Né? Dar o que a gente pode. Influências externas. A sociedade valoriza o sucesso e a competição, o que nos pode afastar da simplicidade e do serviço ao próximo. Né? A gente quer ver quem doa mais. Né? Não está preocupado, ele quer competir. Não, você ajudou, é louvável, mas né? Não precisa disso. O homem de bem, que nós já estudamos, né? O homem bondoso que possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar recompensa. Isso aí é um resumo do que eu falei até agora, né? Retribui o mal com o bem, né?
A pessoa nos fez mal, a gente não pode devolver na mesma moeda. Devolva com o bem. Né? Ainda nós que somos cristãos, né? Jamais. Jamais. Porque se a gente devolver o mal com o mal, nós não entendemos nada do Evangelho. Né? Defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona ao próximo, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Pensa primeiro nos outros antes de pensar em si. Procura os interesses alheios antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de cada ação generosa. Eu vou ajudar, mas será que depois do retorno, será que eu vou ter alguma coisa? Isso não é ajuda. Isso é comércio. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não faz distinção de raças ou crenças, pois vê todos os homens como seus irmãos. Né? Uma frase de Bezerra: a caridade é o perfume da alma que escolheu servir à luz, mesmo quando o mundo insiste em apagar o pavio. Nossa, eu ajudo, mas não vai, né? Não melhora, não. Clareia sempre. Não apague a luz, né? Agradeço a todos, extrapolei aí 2 minutos, né? Agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade de fazer o bem. Muito obrigado a todos. Espero ter passado daquilo que foi solicitado, né? Fazer o bem sem olhar quem, porque a mão direita não vejo com a esquerda, né? Então, foi isso que eu tentei passar, espero ter conseguido, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Okay? E vamos assim, encerrando a nossa palestra dessa tarde, elevando os nossos pensamentos e o nosso pensamento vai se elevando, e de pensamento elevado atingimos as esferas superiores. E das esferas superiores desce sobre nós muita luz. E essa luz vai nos envolvendo, vai nos tranquilizando, nos harmonizando. E neste momento, dentro dessa luz, dessa paz, vamos abrir o nosso coração. E de coração aberto, vamos jogar para fora toda a mágoa, todo ressentimento, toda amargura. E o nosso coração vai ficando iluminado, cheio de luz, cheio de paz, cheio de esperança, cheio de amor. E desse amor que emana dos nossos corações, vibremos pelo nosso planeta Terra. E pedimos a Deus, nosso Pai, que coloque uma semente de luz em cada alma deste planeta, seja ela encarnada ou desencarnada. E essa semente se desabroche em cada alma, em sentimentos de paz, de amor, de esperança, de fraternidade. E vibremos também pelos nossos irmãos esquecidos nos asilos, nos manicômios, nos orfanatos, pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, pelos nossos familiares, principalmente por aqueles que passam por problemas de saúde ou de relacionamento.
Vibremos pela nossa casa, cada um imagine a sua casa, o seu lar. A luz branca do Cristo lá dentro, irradiando luz para todos os cômodos. E a nossa casa vai ficando iluminada, protegida, amparada, cheia de luz, cheia de paz, cheia de esperança. E vai envolvendo os nossos familiares, se ali estiverem. Vibremos também pelo nosso local de trabalho. Cada um imagine o seu local de trabalho e a luz branca do Cristo lá dentro, irradiando luz para todos os cômodos. E o nosso local de trabalho vai ficando iluminado, protegido, amparado, cheio de luz, cheio de paz, cheio de esperança. E assim, vamos doar as nossas melhores vibrações ao plano espiritual aqui presente. Que essas vibrações possam ser utilizadas onde houver maior necessidade. Vamos assim, encerrando a nossa palestra desta tarde, agradecidos, amparados, protegidos, fortalecidos, e pedimos permissão a Deus nosso Pai, ao mentor da casa, ao mentor, à espiritualidade maior aqui presente, para encerrar a nossa palestra com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que eu consiga, Senhor, através do meu esforço e da minha dedicação, vencer as minhas sombras interiores, transformando essas sombras em luz, em paz, em esperança, em amor ao próximo. E assim seja, graças a Deus. Vamos em paz e que Deus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus.